Olá, meu nome é Paulo Cogos e eu tô fazendo essa live para falar de um sintoma de uma distopia, que é o horário de verão. Solta o som, DJ. Igual a Andorinha, parte chorando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque, na verdade, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Olha só a letra da música do trio Parada Dura, uma andorinha voando sozinha não faz verão. Para vencer o Estado, nós precisamos de uma massa crítica. Precisamos somar e convergir esforços. Vamos lá. O horário de verão que todos nós estamos passando agora, parece um problema pequeno diante de todos os outros, mas ele é arquetípico da forma como o Estado controla as nossas vidas. Ele é um exercício de controle estatal. E ao mesmo tempo, ele calcifica a obediência ovina das pessoas. Ele calcifica a dominação, ele acaba sendo um adestramento da população. Ele é muito pior do que nós pensamos. Da mesma forma, desobedecer o horário de verão seria um excelente e salutar exercício de desobediência civil. Podemos começar por aí. Imagina o seguinte, um burocrata lá em Brasília dá ordem para que milhões de pessoas percam 1 hora das suas vidas, do seu fim de semana inclusive, e adiantem os seus relógios contrariando a posição relativa da Terra em relação ao Sol. E milhões de pessoas, ao invés de pegarem armas, ou pelo menos de rir da cara desse governante, obedecem e vão lá e ovinamente adiantam os seus relógios. Imagina se eu saísse na rua agora. Agora são 11 da noite em São Paulo. O governo fala que é meia-noite, mas é 11 da noite. Saísse agora na rua e falasse, pessoal, todo mundo agora adianta seus relógios para meio-dia. Vamos brincar que é dia agora. O pessoal ia rir da minha cara. Façam o mesmo com os governantes, demônio. Qual o problema de fazer isso? O horário de verão é o cúmulo do nominalismo. Agora nós chegamos no momento pinacular da loucura nominalista, onde nada mais real existe, a não ser por um decreto, por uma canetada de algum governante. Nem mesmo a posição do Sol em relação à Terra existe mais. Existe a canetada de um governante definindo a hora. Nós estamos vivendo na pior fase da loucura hegeliana. Hegel que disse, o Estado é Deus na Terra. Agora o Estado se acha tão superior a Deus que ele quer controlar que horas são. Ora, para que servem as convenções humanas? Os humanos desenvolveram convenções, o sistema métrico, pesos e medidas, as horas e muitas outras. Para que serve isso? Isso é uma tentativa de nos aproximar de uma forma didática, viável e prática da realidade mais profunda, do tecido da realidade, para que as nossas vidas sejam facilitadas. Mas essas convenções só podem facilitar a vida humana se elas forem compatíveis com a realidade. Assim sendo, já que o universo possui muitas características estocásticas imprevisíveis para o homem, é preciso que algumas convenções sejam seguidas para que nós geremos, no âmbito da civilização, estabilidade e previsibilidade. Agora, para que diabo servem as convenções se, primeiro, elas não condizem com o estado natural das coisas? Segundo, elas não são previsíveis. Um decreto do governo é uma convenção burra, porque ela não segue nem as leis da natureza e nem são previsíveis, ou seja, não serve para nada, serve só para nos irritar. Ao longo da história da humanidade, muitas convenções de medição de tempo foram sendo desenvolvidas. Mas essas convenções, por serem mais naturais, espontâneas, locais, não serem simplesmente um decreto centralista, eram mais compatíveis com a ordem natural das coisas. Por exemplo, a maneira como os romanos antigos mediam o tempo. Eles tinham uma escala de relógios de água que mudava a duração das horas de acordo com os meses do ano, já que os meses apresentam mais tempo de luz ou menos tempo de luz de acordo com a época do ano e com a latitude. Então eles padronizavam pela latitude de Roma. Então, para pegar um exemplo, a duração da hora tértia, que era a terceira hora depois do nascer do Sol, eles se regulavam por isso, tinha durações variáveis de acordo com a época do ano, não vou me lembrar os valores agora. Quando surgiu o dia dividido em 12 horas iguais? Surgiu junto com a centralização dos estados, a formação dos estados nacionais no século XIV, onde o governo tenta deixar tudo igual, tudo regulado, aquela coisa toda. Ainda existem lugares no mundo que não seguem essa convenção, que seguem uma convenção mais natural, como, por exemplo, os monges lá do mosteiro no Monte Athos. O que precisava era deixar a sociedade livre.
porque é na liberdade que o homem espontaneamente desenvolve convenções ordenadas e rechaça as convenções antiquadas. Agora, que convenção mais antiquada que o horário de verão? E ninguém rechaça porque as pessoas se acostumaram a obedecer à ordem dos governantes como se isso fosse lei. Estão loucos. Eu não consigo acreditar que as pessoas estão fazendo isso com elas mesmas. Nós chegamos num ponto onde nós estamos condenando a ordem espontânea da natureza como errado, porque ela desobedece o Estado, e na cabeça das pessoas o Estado é, por definição, o certo. Ora, a humanidade se desenvolve no mercado, com todo o seu potencial criativo, quando nós temos a obediência à lei, principalmente à lei moral. Depois nós temos que estar compatíveis com o estado natural das coisas, a natureza, e depois nós temos a tradição. A lei é imutável, a lei não se discute, a lei é eterna, a lei vem de Deus. A natureza, nós podemos superá-la através da tecnologia. Nós não precisamos morrer com 30 anos, nós não precisamos morrer de infecção, nós podemos inventar antibióticos. Então, com a tecnologia, nós superamos muitas das limitações da natureza. E com a sofisticação do comportamento humano, nós podemos superar as tradições antiquadas e manter as tradições ordenadas. Agora, tudo isso, lei, natureza e tradição, é jogado no lixo junto com as soluções na área da tecnologia e da sofisticação quando vem um decreto coercitivo do governo. Então nós entramos numa derrocada decivilizatória. Hoje em dia ainda, existe tecnologia para desenvolver convenções que os romanos nem poderiam sonhar. Por exemplo, nós podemos usar a internet para, talvez, seguir a sugestão do Richard Henry e do Steve Hanke, que sugeriram usar uma hora padrão da internet para balizar todas as outras horas do planeta, eliminando assim o problema do fuso horário. Isso talvez facilitasse os custos de transação entre agentes em vários pontos do mundo. Tá aí uma solução. Mas com o horário de verão, isso só piora, isso só complica. O fuso horário fica mais complicado, as negociações internacionais ficam mais complicadas, e nós nos afastamos desse tipo de solução desenvolvida por esses dois cientistas. É claro, com o decreto governamental, nós trocamos soluções civilizadoras para os problemas por soluções decivilizadoras, que geram problemas ainda piores do que aquilo que se propôs resolver. O horário de verão é um caso assim. O Estado rouba 1 hora das suas vidas. Você está lá no seu feriadão, na praia, com a família, com a namorada, vem o governo e fala, você tem 1 hora a menos para isso. Roubo do tempo. Ah, mas depois o governo devolve, porque 1 hora o horário de verão acaba. Ele te devolve. Você gostaria que eu fizesse isso com o seu dinheiro? Eu te pego R$100 agora e daqui a 3, 4 meses eu devolvo R$100 para você, sem juros, sem correção monetária. Durante 4 meses você vai ficar chorando esses R$100 perdidos. Você não acha que roubar 1 hora da sua vida é pior do que os R$100? E ainda deixando todo o cálculo do tempo destrambelhado? Existe uma série de justificativas para essa absurdidade. Todas elas se baseiam na ideia de que o Estado, por um decreto, é capaz de aumentar a quantidade de tempo disponível. Olha que loucura, olha que idolatria. Quando apresentaram para os índios da tribo Cree a ideia de um horário de verão lá nos Estados Unidos, o Daylight Saving Time, um velho índio respondeu o seguinte, mas só o governo do homem branco mesmo, para ser tão burro, para achar que se você cortar a parte de baixo de um cobertor e costurar na parte de cima, você vai ter um cobertor maior. É exatamente isso. A principal justificativa é economizar energia. Ora, se fosse para economizar energia, não era só começar o horário comercial 1 hora mais cedo durante todos os dias do ano e acabou? Não venha com essa. Isso é uma justificativa extremamente falha, uma desculpa extremamente esfarrapada. Mas eu vou apresentar dados mais tarde no vídeo. Mas olha só, se o problema fosse a energia, isso só demonstra o quanto a estatização de um setor, ainda mais um setor tão crítico, tão estratégico quanto o elétrico, gera problemas na sociedade. Toda vez que o Estado se mete em alguma coisa, acontece o vocabulário estatizador. Rodízio, horário de verão, racionamento, tudo isso é o vocabulário típico de um setor estatizado. Ora, se o setor fosse privado, a sociedade vai se adaptar aos preços. A sociedade vai adaptar a alocação de recursos para o setor mais urgente. Para isso ela precisa de liberdade de mercado, liberdade para fazer as suas próprias convenções, liberdade para não seguir as convenções inadequadas, liberdade para se adaptar, para adaptar tudo de uma forma holística, porque holisticidade é harmonia. Assim nós adaptamos os recursos alocados no setor elétrico aos horários de trabalho típicos da sociedade, que também são convenções, à cultura de uma sociedade, o quanto ela está acostumada a acordar cedo, a dormir cedo, etc. e tal.
E tudo isso vai adaptando a sociedade à realidade dos recursos, que é refletida pelo sistema de preços. Para que isso aconteça, obviamente, o sistema de preços tem que ser livre, racional. Isso só acontece se o setor for privado. Então privatiza, ô Jair Bolsonaro, o setor elétrico. E o Bolsonaro é contra privatizar a Eletrobras. Socialista. Todo mundo lá é socialista. Então toda essa panaceia de horário de verão não aconteceria se o setor fosse simplesmente privatizado. Está gastando muita energia? As empresas vão procurar soluções civilizadoras para economizar energia elétrica. Tecnologias de lâmpadas que consomem menos, ou começa o horário de trabalho mais cedo, ou elimina o horário de almoço para todo mundo sair mais cedo. Isso aí se vira. Não é meu problema esse. A outra justificativa que muita gente adota é que, que bom, nós temos 1 hora mais de luz. O Conan Doyle falava isso, as crianças vão ter 1 hora mais para brincar. Como vão ter 1 hora a mais? O dia continua tendo 24 horas, neguinho. Você não vai ter 1 hora a mais. Você que devia aprender a aproveitar o tempo, a arte de aproveitar o tempo. Não adianta você pedir pro governo te dar 1 hora a mais, porque isso não existe. Quer dizer, você vai atrapalhar a vida das pessoas que acordam cedo, expondo-as à escuridão matinal, porque você quer ter 1 hora a mais. Você acorda mais cedo, faz suas coisas mais cedo, e aí você vai ter quantas horas você quiser. Isso tá na Bíblia. Efésios, capítulo 5, não vou lembrar o versículo. Vigiai a vossa conduta, que não seja uma conduta insensata, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo. Pois os dias são maus, disse Paulo aos Efésios. Os dias são maus porque sempre tem alguém falando bobagem, incitando bobagem. Então é importante aproveitar o tempo de uma forma racional, como o tempo foi feito por Deus. Não pedir para o Estado dar uma canetada, desgraça. Quem falava isso, o tempo é a matéria da qual as coisas são feitas, é preciso saber aproveitá-lo, não desperdiçá-lo, era Benjamin Franklin. Mas olha que interessante, o Benjamin Franklin era um político. Então ele falava uma coisa e fazia outra, como todo político desgraçado. Ele foi um dos idealizadores da adoção do horário de verão nos Estados Unidos. A justificativa dele era o consumo de vela das famílias. Aí ele fez um cálculo gigantesco, lá umas tabelas de quantas velas cada família consome. Quer dizer, olha como é que começa a intromissão do Estado na vida das pessoas. Começa com um intrometido vendo quantas velas você está usando. Quantas velas eu uso ou deixo de usar é problema única e exclusivamente meu e da minha família. Mas começa com essa sociopatia de querer regular o consumo da vida das pessoas. Depois veio um outro cara chamado George Hudson. Ele era um entomologista e ele queria 1 hora a mais de luz para poder estudar os insetos. Acorda mais cedo! É um egoísta. Aí um outro, na Inglaterra, não vou lembrar o nome dele, ele queria colocar o horário de verão porque ele estava incomodado com o fato de que os ingleses dormiam demais no verão. Quer dizer, é sempre ou um egoísmo ou uma patologia de intromissão na vida alheia. Deixa o cara dormir, desgraçado. Mas o horário de verão foi realmente instituído nos Estados Unidos em 1918, no governo do Woodrow Wilson, que foi um dos piores presidentes da história por muitos motivos, para economizar combustível durante a guerra. Era uma medida de guerra. O Woodrow Wilson queria estender isso por mais tempo, mas o Congresso não deixou. Na Segunda Guerra Mundial isso voltou, e infelizmente esta relíquia infame, que é o horário de verão, permanece. Mas começou nos tempos de guerra. Por que permanece? É uma dica. O governo está em constante estado de guerra contra a população. Então uma medida de guerra permanece. Porque é isso que o governo é, uma guerra contra o povo. Adivinha quem implantou essa porcaria no Brasil? Não podia deixar de ser. Tudo que é podre tem origem mais ou menos no mesmo cara. Getúlio Damn that man! Vargas, 1931. Nos Estados Unidos, isso foi aprofundado com a crise energética por causa do embargo da OPEP em 73, o que não aconteceria num livre mercado de petróleo. Isso aí foi o governo Nixon. E aí, em 2005, o período de horário de verão, no qual o horário de verão vigora nos Estados Unidos, foi estendido no governo do Bush filho. Sabe para quê? Vocês não vão acreditar. Começa com economia de combustível durante a guerra, toda aquela coisa. Em 2005, o motivo foi ajudar a indústria do Halloween para vender mais no dia 31 de outubro. Pode uma coisa dessa? Quer dizer, começa com a guerra e termina nessa futilidade que é vender abóbora de Halloween.
Quer dizer, tudo é justificativa para o Estado expandir o seu poder na sociedade. No Brasil, nós poderíamos ter revogado isso. O Michel Temer chegou perto de revogar. Mas ele é um grande bunda mole, falou que aboliu o Ministério da Cultura, depois voltou atrás. A bunda-molescência impera soberana e nós estamos com essa praga do horário de verão até hoje. Até hoje. Economiza alguma porcaria? Não, não economiza porcaria nenhuma. Segundo um estudo do Departamento de Energia do governo americano em 2008, o total economizado pelo Daylight Saving Time, que nos Estados Unidos é abrangência nacional, foi de 0,03% do total consumido sem horário de verão. Sabe quanto dá essa ínfima economia de lavadeira? 130 milhões de dólares. Ah, economizou 130 milhões de dólares. Agora vamos ver quanto se perdeu. Maior uso de ar-condicionado. Maior quantidade de gente fazendo hora extra. Né? Toda economia sofre um shift artificial. Perda de produtividade, as pessoas mais sonolentas, demorando para se adaptar. Tudo isso, segundo o Kimura Economic Analytics, uma consultoria econômica, custou 430 e poucos milhões de dólares. Aí depois vem um outro economista, chamado Shugart, e calculou o custo de oportunidade do tempo que as pessoas demoram para adaptar todos os relógios. Isso deu 2 bilhões de fucking dólares. 2 bilhões de Obamas. E existem até casos em que se gasta mais eletricidade ainda, né? Porque, pelos fatores que eu falei. Aconteceu, por exemplo, em Indiana. Eles adotaram o horário de verão em 2006, passaram a gastar mais energia elétrica que antes. Aí tem o seguinte problema, as manhãs morrem. Durante o horário de verão, as manhãs são mortas. E essa é uma teoria minha. As pessoas não fazem nada de manhã. Elas deixam para fazer tudo à noite. Então, à noite, se concentram todas as atividades que antes eram distribuídas entre a manhã e a noite. O que acontece com isso? Um aumento do congestionamento. Um aumento do trânsito. E no trânsito, nós sabemos que se gasta mais gasolina. Há um aumento no gasto com combustível. Isso, obviamente, vai inflacionar o preço do combustível e, portanto, vai inflacionar o preço de toda a economia. É o horário de verão gerando inflação. Sem falar na perda da segurança de manhã. A indústria petrolífera já sabe desse efeito. Apesar da teoria econômica ser minha, a indústria petrolífera já percebeu o aumento dos gastos com combustível na década de 30. Por isso, eles sempre foram grandes lobistas defendendo o horário de verão. Setor aéreo, eles têm enormes dores de cabeça com o problema da sincronização dos voos, porque simplesmente o governo cria um vórtice no espaço quântico e uma hora se perde. Como é que você coordena isso? O setor aéreo só nos Estados Unidos perde 147 milhões de dólares, nem entrou naqueles dados que eu falei. Não sei quanto se perde nas fazendas, mas existem trabalhos que são very time sensitive. Cientistas, fazendeiros, dentre outros, que precisam de uma medida contínua da hora. O gado se ressente. Não estou falando do gado que apoia uma medida dessa. Estou falando do gado mesmo. Né? Os animais da fazenda. Tudo isso acarreta problemas de produtividade no setor rural. Tem também os custos de transação, as negociações ficam todas... Não dá, não sei como é que alguém defende uma coisa dessa. Fica tudo muito intrincado. Aí o governo fala assim, não vai ter horário de verão por causa do Enem, já aconteceu. Quer dizer, só a agenda do governo conta. Com o horário de verão nós perdemos até a liberdade para fazer a nossa própria agenda no setor privado. Existem eventos privados que obviamente são muito mais importantes que os eventos públicos e fica mais difícil planejá-los. Existe também um problema com o aumento dos acidentes de carro. Isso aí um economista chamado Austin Smith calculou que o horário de verão gera um aumento de 6% nos acidentes automobilísticos. Porque as pessoas ficam sonolentas e etc. E aí nós entramos na parte mais tenebrosa, que é os problemas de saúde. Nós temos um ciclo circadiano, um ciclo de sono. As pessoas precisam se adaptar à natureza para dormir bem. Ciclos de penumbra e luz. Nossos hormônios, nossas glândulas, todo o nosso sistema endócrino depende disso. Aí vem o governo e dá uma canetada, óbvio que vai ter problema de saúde. Então tem um cronobiologista, né, um biologista que estuda aí a relação da saúde com o tempo, chamado Till Honenberg, um alemão.
Ele fala, os humanos se adaptam naturalmente às variações na quantidade de luz ao longo do ano, mas eles de fato nunca conseguem se adaptar ao horário de verão. É diferente do fuso horário, é diferente de pegar um avião e ir até outro país. Porque tá bom, nos 2 primeiros dias você vai ter problema para se adaptar ao fuso horário do outro país, você viaja pro Japão. Mas o fato é que a luz do sol tá lá, você vai acabar se adaptando a isso. Agora, a artificialidade do horário de verão, o homem nunca se adapta. E aí não adianta diminuir o horário de verão, o tempo que ele fica em vigor. O fato é que esses efeitos são sentidos no dia seguinte ao horário de verão. Estresse, doenças circulatórias, sonolência, diabetes, problemas imunológicos. Eu não vou entrar em detalhes porque eu estou longe de ser um especialista na área de saúde, mas eu vou colocar um link na descrição do vídeo um artigo do Dr. Joseph Mercola, escrevendo para o site do Leo Rockwell, onde ele fala todos os problemas de saúde que acontecem com o horário de verão e como evitá-los. Lá vocês vão ver as dicas de como evitar os problemas de saúde e sobreviver ao horário de verão. Para finalizar o vídeo, curtam o meu Twitter, Frases de Paulo Cogos, @fcogos, é o único verdadeiro. Todos os outros Paulo Cogos que tiver lá é fake. E realmente, para finalizar o vídeo, uma frase do grande Leo Rockwell. Live by the sun, not by the sons of bitches. Referindo-se aos burocratas. Vivam pela luz do sol, não pelos filhos da puta dos burocratas. Abraço.